Pessoal, vocês lembram das cartas do jogo INWO, da Nova Ordem Mundial? Para muitas pessoas que pensam que isso aqui é apenas uma conspiração, eu quero trazer aqui um alerta muito importante, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e as profecias da palavra de Deus, ela está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. As profecias da palavra do Criador. Então vamos lá. As cartas do jogo INWO, vocês sabem muito bem que foi criado por um homem chamado Steve Jackson nos anos de 1990. Steve Jackson, ele quis trazer bem de perto todos os planos da elite global para o fim dos tempos, para a Batalha do Armagedon. E nessa carta nos chama a atenção que é a carta do jogo INWA, que revela bem de perto o que está para acontecer. Nela, podemos ver que o mundo entrará numa crise financeira e, para salvar a humanidade, um extraterrestre se manifestará e trará salvação financeira para o mundo. Em troca, a humanidade terá que se submeter à nova era e suas regras, uma só moeda e se submeter a implantes de controle total. Em troca, a humanidade terá uma renda básica. Isso está para acontecer, não é brincadeira. Observe uma coisa, essa renda básica, ela é um plano de Elon Musk, como você vê aqui na reportagem do lado. Elon Musk diz que renda básica será a forma de mitigar o impacto de robôs. Por quê? Porque Elon Musk, ele é um dos braços da nova ordem mundial que está preparando o caminho para a manifestação desses seres de outra dimensão, que é seres espirituais, mas quando eles adentram no mundo espiritual, eles tomam forma físicas, né? Como você vê, semelhante a rãs, como diz a própria palavra de Deus. A Bíblia já nos alerta sobre isso. Então, aqueles que têm dúvidas sobre a palavra de Deus, né? Aqueles que continuam zombando da palavra de Deus, vão estar em maus lençóis, né? Então, você precisa hoje abrir os teus olhos para que você volte para o Criador enquanto há tempo. Então veja que Elon Musk está desenvolvendo milhares e milhares de robôs que vai substituir os trabalhos de muitas pessoas e essas pessoas ficarão desempregadas. Mas para que elas não morram de fome, Elon Musk ele quer criar uma renda básica universal, mas em troca dessa renda básica, ou seja, um salário mínimo, você não vai ficar nem rico e nem pobre. Você não vai conquistar nada e não vai perder nada. Você vai ficar estável. É só para você comer e beber e se manter. E olhe lá. Então, para que a humanidade não morra de fome, em troca, você precisa aceitar um chip da Neuralink, que é uma das empresas de Elon Musk. Gente, não é brincadeira. Pare de ficar criticando, pare de ficar achando que é bobeira. Pesquisa, porque você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a Bíblia já nos revela o que vai acontecer. Olha só. A esse, que é o anticristo, cuja vinda e segunda eficácia de Satanás, ele vai vir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que não creiam na verdade, para que sejam julgados todos que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, se você tem prazer no ateísmo, no negacionismo, no sistema que está aí, o próprio Deus está dizendo que a operação do erro está chegando e é para você abrir os teus olhos. Observe que a palavra de Deus ela é bem clara. Olha o que diz o Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 a 14. Porque quando isso estiver acontecendo, que já está acontecendo a manifestação de OVNIs em vários cantos do mundo, você que duvida da palavra de Deus, eu gostaria que você me desse uma explicação. Se a Bíblia é um livro qualquer, e se a Bíblia não é um livro confiável, por que então tudo que está dentro dela está se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Nós precisamos, gente, é sair do engano de Satanás, é largar o engano das trevas e se voltar para o nosso Criador, para Yahweh, para o Criador. O Apocalipse 16, 13 e 14 diz: Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saía da boca do dragão, não é um dragão literal, entenda que a Bíblia está usando uma forma simbólica, tá? Representando Satanás, da boca do monstro e da boca do falso profeta, é a trindade satânica.
Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você vê aqui que esses 3 espíritos imundos, que é Satanás, o anticristo e o falso profeta, se manifestará, ok? E vai, os reis do mundo, eles vão fazer milagres com tecnologia. Pessoas que são paralíticas vão andar, pessoas que estão supostamente mortas vão ressuscitar, vão curar cegueira, vão fazer uma série de coisas. O mundo vai ter uma viravolta. E aqueles que não tiverem o conhecimento da palavra de Deus vão cair no engano de Satanás, como nós lemos aqui, grave isso, em 2 Tessalonicenses 2, que é a grande operação do erro. E observe que a Bíblia diz que esses 3 espíritos imundos têm uma aparência semelhante a rãs. Olha só a imagem desses seres e compare com uma rã. O livro de Efésios, no capítulo 6, deixa bem claro quem são essas criaturas. Não são vidas que vivem em outros reinos, em outros mundos, em outras galáxias. São seres demoníacos que vêm de uma outra dimensão, se manifestam aqui através da teofania e eles recebem esses corpos totalmente modificados, corpos feios, horríveis são essas criaturas, mas são demônios, espíritos de demônios. Efésios 6 nos diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A luta não é contra seres humanos, mas as pessoas acham que é contra seres humanos, tá? Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais, que são exatamente essas aparições de OVNIs, luzes para todo lado. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia não está errada. E outra coisa para encerrar, veja o que acontece. O pessoal aí da mídia está dizendo que esses extraterrestres estão vindo do abismo. Há muitos avistamentos dessas luzes, dessas flotilhas, desses OVNIs que estão saindo de dentro do oceano. Tem pessoas dizendo, eles estão indo embora daqui porque alguma coisa vai acontecer na Terra. Vai acontecer um cataclisma na Terra porque eles mesmos vão causar isso. Porque daqui eles não podem sair, estão presos aqui dentro igual como todos nós. Tá? Somos um mundo caído, um reino caído por causa do pecado. Veja o que diz a Bíblia e eu quero que você veja o que a Bíblia diz. Marinheiros relatam aparições de 8 OVNIs saindo do mar próximo à Argentina. Quando a Bíblia fala de abismo, pessoal, ela está falando do centro do oceano. Existe um grande abismo dentro dos oceanos. Olha o que diz o Apocalipse 9, 1 ao 21. Depois o 5º anjo tocou a trombeta e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra. Ela recebeu a chave do abismo. A estrela abriu o poço do abismo e dela saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceu com a fumaça que saía do abismo. De dentro da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra. Você observou a palavra desceram sobre a terra? A palavra desceram sobre a terra é algo que está nos ares. Eles saíram de lá e eles pousaram na terra. Olha só, desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. Foi dito aos gafanhotos, que são demônios, espíritos de demônios, OVNIs, ETs, não vem de outro planeta, mas são demônios. E foi dito aos gafanhotos, aos demônios, que não fizesse estrago nas ervas nem nas árvores, nem a qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tiveram a marca do sinete de Deus na testa. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles poderiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. Naqueles 5 meses, as pessoas procuraram a morte, mas não encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. Veja que a Bíblia está com a razão. Abra os teus olhos enquanto há tempo. Divulgue esse vídeo pelo amor de Deus, para que as pessoas tenham conhecimento, principalmente os evangélicos, e saiam do engano da Matrix, e as pessoas que são ateias que saiam do engano do ateísmo enquanto há tempo, pessoal. Um abraço.